Fala aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Carros na Íntegra, eu sou o Mário Maia e o review de hoje é o Volkswagen Virtus MSI Automático 2019. Um sedã compacto com dimensões médias que chegou com a proposta de trazer mais conforto, espaço interno, segurança e confiabilidade que um Voyage da vida, por exemplo. Quer descobrir se vale a pena, os pontos positivos e negativos e se oferece um ótimo custo-benefício? Fica comigo em mais um review, vambora! Dando um close rápido aqui na parte frontal do carro, nós percebemos que essa primeira versão do Virtus é literalmente um Polo sedã. Nós temos a mesma frente e as mesmas características de carro. Veio mudar agora quando o Virtus buscou se desvencilhar do Polo nessa nova geração, mas de certa forma é uma frente que eu acho muito bonita, na minha opinião a mais bonita até hoje, inclusive. Falando agora no conjunto óptico do carro, nós temos os faróis principais divididos em dupla parábola, mas só lâmpadas halógenas, o que já era de se esperar pela categoria. É um conjunto óptico bem completo, ainda mais que aqui nós temos os faróis de neblina com esses LEDs instalados à parte. Nas versões Comfortline e acima nós temos ainda a inserção do DRL aqui do lado, mas nessa daqui não tem. Aqui na parte lateral é impossível não assimilar com o Jetta 1.4 TSI. O estilo de carroceria, o caimento e a parte traseira lembram muito. E é até mesmo um pouco proposital justamente por conta dessa ideia de identidade visual. Além do mais, ambos compartilham a mesma plataforma, a famosa MQB, que é uma plataforma europeia, mas o Virtus é um carro de origem nacional brasileiro. É uma carroceria bem sóbria e um estilo lateral sóbrio também. Mesmo sendo a versão de entrada a MSI, nós contamos com repetidores de seta em LED, o que é muito bacana. Mas não contamos com sensores nas maçanetas dianteiras porque esse carro não tem partida presencial. Algo que eu acabo curtindo muito é os vincos aqui da parte lateral, dão uma certa aerodinâmica e uma certa musculosidade, digamos assim, à lateral do carro. Falando um pouquinho das rodas, nós temos rodas Aro 15 calçadas em pneus 195/65 que priorizam bastante o conforto. Aliado ao conjunto de suspensão que nós temos aqui, a condução é extremamente prazerosa na cidade, corrige muito bem as irregularidades desse asfalto lunar que a gente tem por aí. Falando um pouquinho nos freios, nós temos freios a disco apenas aqui na frente. Freios a disco nas quatro rodas fica limitado a apenas a Comfortline para cima, que aí já são os motores turbo e são mais completos. E o conjunto suspensão é clássico, independente do tipo McPherson aqui na frente e eixo de torção ali atrás. Mas lembrem-se que os anos de 2018 e 2019 e até mesmo 2020, o Polo e o Virtus têm um problema crônico de trincar o eixo. A Volkswagen não declara o recall em si, ela não divulga um recall, mas se ocorrer com você e seu carro, você pode tranquilamente ir a uma concessionária que eles trocam o eixo de graça. Agora sim dá para confundir com o Jetta, porque essa traseira é literalmente igual a do Jetta aqui, só que reduzido. Brincadeiras à parte, é uma parte traseira bem bonita e completinha. Eu gosto do design porque ele é um tanto minimalista e casa muito bem com todo o resto do carro. As lanternas, embora bem bonitas, são simples. Nós temos apenas lâmpadas halógenas, nenhuma assinatura ou luz de posição em LED por aqui. Temos ainda o emblema de motorização e câmbio, no caso o MSI e o automático, e o nome do carro caso você se esqueça. Por conta de ser uma versão de entrada, nós não temos o sistema Park Pilot completo aqui, que é aquele que oferece tanto câmera de ré quanto sensores de estacionamento traseiros e dianteiros. Aqui ficamos limitados a apenas sensor de estacionamento traseiro e não temos câmera de ré. Uma das maiores vantagens para quem busca adquirir um sedã e principalmente um Virtus é o porta-malas. Nós temos 521 litros de capacidade aqui, ou seja, muito espaço de sobra para você guardar suas coisas e até que a Volkswagen oferece um bom acabamento, se você desconsiderar o pescoção de ganso e a lata aparecendo na parte superior, é claro. Infelizmente os bancos traseiros não são bipartidos, mas são rebatíveis e mereciam um acabamentozinho melhor ali. O step, embora não seja quinta roda, também não é temporário. Nós temos um pneu 185/70 aro 14, que é muito melhor que aqueles pneus fininhos. Antes de falar da motorização, eu tenho que falar, é claro, do acabamento. Nós temos a presença de manta acústica aqui, mas não temos de braços pantográficos, ficando limitado a apenas varetinha. O motor em questão é o EA211, um 4 cilindros em linha, 1.6, 16 válvulas de injeção indireta e aspirado. A receita que busca o máximo de confiabilidade possível e evolução tecnológica em relação ao EA111 de 8 válvulas. Indo na contramão dos motores TSI, o foco aqui é uma proposta mais sóbria.
sóbria, um carro mais urbano que não tenta trazer aquela tocada esportiva que só um motor turbo alimentado consegue trazer. Infelizmente nós não temos corrente de comando aqui, ficando limitado a apenas correia dentada. E uma característica desse motor é que ele costuma beber um pouquinho a mais que o normal de óleo. Não é um consumo excessivo nem um defeito propriamente dito, mas é bom se atentar a isso. Os números realmente confirmam uma proposta mais sóbria. Nós temos na gasolina um carro que é capaz de desenvolver até 110 cavalos e no álcool 117 cavalos a 5.750 RPM. O torque, embora bem suficiente, vem em alta rotação. Nós temos um motor que no álcool é capaz de gerar até 16,5 kgfm. Já na gasolina, 15,8 kgfm a 4.000 RPM, o que deixa bem nítido a proposta de um motor aspirado. Mais conservadorismo na potência para preservar os componentes do motor, diferente da tocada de uma motorização turbo. Pesando 1.154 kg e tendo uma relação peso-potência de 9,86 kg para cada cavalo, nós temos números bem decentes. A velocidade máxima, segundo divulgado, é de 190 km por hora e o 0 a 100 ocorre em 10,8 segundos. Mesmo não tendo uma proposta esportiva, são números bem próximos a sedãs médios, como o Corolla e o Civic, por exemplo. O consumo, embora não seja dos melhores, é bem condizente com a motorização e o estilo de carroceria. Nós temos um carro que na cidade, segundo divulgado, no álcool é capaz de fazer até 7,8 km com litro. Já na gasolina o cenário é um pouquinho melhor, com médias de 10,8 km por litro. E como eu costumo dizer, na rodovia o cenário tende a ser bem melhor. Nós temos um carro que no álcool é capaz de fazer até 9,8 km com litro. Já na gasolina as médias são ainda melhores. Nós temos médias de 13,8 km com litro. Lembre-se sempre que essas métricas não são 100% precisas, pois elas variam de como você dirige e onde você dirige. E essa é a visão de cockpit que você vai ter ao dirigir este carro. Um cockpit bem característico da Volkswagen, que inclusive é utilizado até hoje. O padrão de acabamento vocês já conhecem, tudo plástico duro, e é o ponto que a galera mais critica nos carros da Volkswagen como um todo. É tanto a simplicidade de acabamento quanto a simplicidade nos materiais. Inclusive costuma bater bastante justamente por não ser um plástico de tão boa qualidade. Aqui no clutch central nós temos ainda uma espécie de preto fosco, que em outras versões mais tops nós temos outro estilo de acabamento, outro estilo de textura, e esse aqui é mais básico e já apresenta alguns sinais de desgaste, como vocês podem ver. Algo que eu curto nestes carros da Volkswagen é a visibilidade frontal. Nós temos um para-brisa bem rebaixado e mesmo assim a visibilidade frontal é bem ampla. A coluna é um pouquinho larga, mas ela não atrapalha propriamente dito, porque você tem uma imersão maior para cá, ao invés de ficar para frente. Eu particularmente gosto, e gosto do estilo que as coisas são organizadas aqui. Esse volante já é algo bem característico da marca, era utilizado bastante na década passada, e esse aqui, embora bem completo com todos os botões multifuncionais, é bem simples. Nós não temos aqui nenhum acabamentozinho cromado, temos base chata, mas não temos nenhuma costura, é apenas aquele material emborrachado. E nesta versão, mesmo sendo automática, inclusive um câmbio AIzinho de 6 marchas, o AQ 160, nós não temos a presença de pedal shifts aqui atrás. A direção é elétrica progressiva, o que é muito bom, é aquela que enrijece conforme você aumenta a velocidade, mas nós não temos nenhum ajuste de altura ou de profundidade aqui. Sinceramente não entendi o porquê, em anos posteriores ele já vem. Falando um pouco nos botões, aqui são os botões de som, onde eu consigo configurar, aumentar o volume e trocar de música ou mutar, e deste outro lado aqui eu tenho alguns comandos de telefonia e do próprio painel do carro. Como vocês podem ver, quando eu seleciono através desses dials aqui, eu consigo mudar lá no painel. E por falar em painel, nós temos também um painel que já era bem característico da Volkswagen, não é o Active Info Display infelizmente, mas nós temos um painel bem completinho. Do lado esquerdo, como vocês podem ver, nós temos o conta-giros e o termômetro do líquido de arrefecimento. Do lado direito, o velocímetro marcando até 260, o que é mentira, e mais abaixo temos ainda o medidor de combustível. Aqui no meio nós temos o computador de bordo do carro, informando a autonomia, a temperatura externa, o odômetro total e a trip, que é apenas trip A. Mais acima nós temos a hora e o indicador de marcha. Se eu seleciono aqui nesses botões, eu consigo mudar entre o estado do veículo, algumas funções de telefone, como Bluetooth, atender ligação e etc, e os dados de viagem. E nesta parte aqui do painel nós temos a função de zerar a trip ou de setar trip, e aqui mais duas informações de painel. A chave de farol fica um pouquinho aqui mais abaixo, mas nós não temos função automática, infelizmente. E aqui mais acima fica tanto a chave de setas quanto a chave de luz alta do carro. E deste outro lado fica a chave do limpador de para-brisas. Aqui na parte superior nós temos um suportezinho celular que é bem vagabundo, não serve para muita coisa, mas aqui abaixo o que interessa mesmo é a multimídia. Como vocês podem ver, é uma multimídia bem simples, mas bem completa. Embora não seja tão completa quanto uma VW Play da vida, a qualidade dela é boa e a de som também é muito boa. Eu consigo ainda com
configurar algumas funções do carro. Aqui é informações de consumo, desde a partida, a longo prazo e desde o último abastecimento. Conseguimos calcular todas as médias aí. Temos ainda algumas funções de mídia, como Bluetooth, cartão SD e USB. E deste lado aqui eu tenho as funções de Apple CarPlay ou Android Auto via cabo. De certa forma é muito bom porque já tem. Algo que com certeza dá agonia é esse botão de volume aqui, que você sempre tem que deixar retinho, senão bate o toque, mas eu gosto porque tem os botões físicos. Mas aqui abaixo nós temos os controles de ar-condicionado e os difusores de ar. Não temos nenhum acabamento encromado nesta versão aqui, e os comandos são bem simples, é apenas uma zona, e é isso. É o clássico, eu consigo ligar ou desligar, função de ar quente ou ar frio, o direcionador de ar e afins. Mas aqui para baixo eu tenho ainda um porta-trecos, infelizmente não é emborrachado, nem é um carregador por indução. Aqui a alavanca de câmbio, como vocês podem ver, e quando eu coloco, por exemplo, na ré, ele liga automaticamente aqui o Park Pilot, que é apenas os sensores traseiros, e este câmbio conta ainda com função modo esporte. Eu coloco no D e mais uma vez para baixo eu seto o esporte, ou para o lado eu seto o modo manual. Para cima você sobe marcha, para baixo você desce marcha, o famoso Tiptronic. O freio de mão é convencional, algo que já era de se esperar. Nós temos ainda uma tomadinha 12 volts, dois porta-copos e alguns porta-objetos distribuídos aqui no console central. Aqui fica alguns speakers e microfones do Bluetooth da multimídia. Temos ainda iluminação dupla, que é halógena, infelizmente. O retrovisor interno deste carro não é fotocrômico, infelizmente, e aqui no quebra-sol nós temos ainda espelhinho e iluminação halógena. O acabamento das portas permanece o mesmo, é tudo plástico rígido, plástico que não é de tão boa qualidade. Nós temos aqui as maçanetas em black piano, um detalhe que eu gosto. Temos ainda trava e destrava, e aqui nos comandos nós temos vidros elétricos One Touch nas quatro portas e ajuste elétrico dos retrovisores, mas sem rebatimento. Essa daqui é a chave do Virtus, uma chave canivete bem conhecida, infelizmente está sem a logo. Ela é canivete, não é presencial, e até os carros que têm partida presencial vêm com essa mesma chave aqui. Eu não entendo a pira da Volkswagen, mas nós temos ainda trava, destrava e abertura remota do porta-malas, uma chavezinha bem bacana. Estes são os bancos do Virtus, são bancos nessa configuração xadrez em tecido bem simples, mas são bancos que abraçam muito bem e são confortáveis. Aqui no banco do motorista nós temos ainda o ajuste de altura, mas algo que eu não gosto é a simplicidade de acabamento. Como vocês podem ver aqui, os trilhos são bem aparentes. O Virtus tem pouco mais de 2,65 metros de entre-eixos, o que para um sedã compacto é mais que suficiente. O espaço interno aqui é de sobra e é bem favorável para quem vai aqui atrás. Este banco está todo recuado para trás e mesmo assim me sobra mais de 4 dedos, ou seja, dá para viajar confortavelmente, e a parte traseira é um pouquinho mais recuada para dentro, digamos assim, o que acaba favorecendo os joelhos. O espaço para os pés é muito bom e o túnel central não é tão alto, o que acaba favorecendo bastante para o passageiro do meio. Eu gosto da angulação e das aletas laterais dos encostos aqui de trás, trazem um bom conforto e abraçam bem aqui a galera que vai atrás, e embora o caimento seja um pouco mais rebaixado, o espaço para a cabeça não se mostra um problema para pessoas não tão altas. Falando agora em segurança, como eu mencionei, o Virtus é equipado na plataforma MQB, uma plataforma europeia super modular e que aqui na América Latina garantiu 5 estrelas no Latin Cap, ou seja, um carro extremamente seguro falando em termos de estrutura. Já em itens de segurança, nós temos um kit de dignidadezinho aqui muito bacana, serve muito bem para o carro. Temos 4 airbags, sendo eles frontais e laterais aqui nos bancos, controle de tração e estabilidade, sendo este último um opcional, vetorização de torque, cinto de 3 pontos para todos, freios ABS, distribuição eletrônica de frenagem, encosto de cabeça para todos, ou seja, é um carro super bem servido nesse quesito. Falta alguns itens como um piloto automático, que nem o convencional a gente tem aqui, embora o carro seja automático, faltou aí, mas de certa forma, pela categoria e pelo ano do carro, não dá para exigir muito, ainda mais que nós temos a plataforma MQB aqui. Com a tabela FIP na casa de 66 mil reais, definitivamente não é um carro barato para o seu segmento. E o Virtus sempre teve essa fama, assim como também o Polo. Por isso eu gosto de chamar de compacto intermediário, porque ele oferece algo a mais que alguns concorrentes e custa a mais também. Se você procura uma proposta mais confiável, que foca na durabilidade e não deixa de mão o espaço interno e conforto, a versão MSI automática do Virtus pode ser para você. Mas eu deixo contigo. Você jura que vale a pena pagar 66 mil reais num Virtus MSI automático? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre este carro, o que você achou sobre este review. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta aí um feedback sobre o canal, nos siga no Instagram para acompanhar todo o backstage, siga a Grade Veículos, que temos não só este, mas vários outros veículos disponíveis à venda. Vou deixar todas as informações aqui na descrição. Um forte abraço para você que assistiu, valeu!